Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casality e no vídeo de hoje nós vamos aprender a gerar arquivos de textos, legendas a partir de um áudio usando o Python. E para fazer isso nós vamos utilizar uma biblioteca da OpenAI, né, a empresa ah, criadora aí do ChatGPT, se chama Whisper. Então aqui a página oficial dele, né? No GitHub, OpenAI Whisper, e é uma biblioteca extremamente poderosa e interessante que consegue fazer o transcription, né? Ele faz até tradução de voz, de texto, é extremamente interessante. Aqui tem alguns recursos, né, de como ela funciona e ele fala o setup, como que é feito. Nós vamos configurar aqui e ver como que nós utilizamos ela. Aqui eles falam que eles utilizaram o Python 3.9.9 e o PyTorch 1.10.1 para treinar. Então eu vou utilizar a versão 3.9.9 do Python, porque eu quero evitar qualquer tipo de incompatibilidade. E o comando de instalação é esse daqui que eu já vou copiar. E conforme eu fiz com o vídeo anterior do Piper, eu tenho um arquivo que nós utilizaremos para ver aqui como que ele funciona, que é muito similar ao que nós fizemos anteriormente. Inclusive eu vou utilizar o áudio gerado com inteligência artificial anteriormente, tá? Vou até colocar esse áudio aqui, caso você não tenha visto. Então deixa eu rodar este áudio, que é o que nós vamos gerar as legendas. PlayStation é uma das marcas mais queridas do Brasil e do mundo. Criada pela Sony em 1994, o videogame já conta com 5 gerações, as quais são repletas de curiosidades, polêmicas, inovações e algumas que deram certo e outras nem tanto. Então esse é o áudio que nós usaremos como base para esse teste. Então ele está até aqui na raiz do meu projeto. Então a primeira coisa a fazer é criar um ambiente virtual, opcional, mas como eu disse anteriormente já totalmente recomendado. Então somente para confirmar aqui o Python que eu estou usando é o Python 3.9.9 para criar o ambiente virtual, né, no diretório raiz do projeto. Você vai digitar python 3 -m venv e o nome do ambiente que eu vou chamar de env. Uma vez criado, eu vou dar um source env bin activate. Então agora eu já estou dentro do meu ambiente virtual aqui env e eu vou colar aquele comando do pip install -v OpenAI Whisper. Então eu vou clicar aqui e ele vai fazer a instalação. E não é só esse comando para instalação, tá? Nós precisaremos também instalar essa biblioteca aqui, o FFmpeg, que é uma biblioteca amplamente conhecida aí para utilitários de edição, processamento de vídeo. Então nós teremos que fazer a instalação também dessa FFmpeg assim que terminar aqui a instalação do Whisper. E o interessante, não é interessante, eu não tive sucesso rodando o Whisper no Windows, tá? Somente no Ubuntu dentro do Windows, sim, mas o Windows eu tive problema, ele dá umas incompatibilidades, aparentemente algumas das dependências do Whisper não funcionam no Windows, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo. Então, minha recomendação é que esse vídeo seja realmente feito em um ambiente Linux ou no Ubuntu virtualizado dentro do Windows. Então, ele pode demorar um pouquinho aqui, porque essa biblioteca tem muitas dependências
Então vamos aguardar aqui um pouco e aí quando ele terminar a instalação, nós fazemos a instalação do FFmpeg. Que ele já acabou terminando bem na hora. Então vamos já executar o segundo comando, que é o sudo apt install ffmpeg. Esse é um comando do Linux, tá? Tanto que ele vai pedir aqui a senha. Então esse processo, ele vai baixar 158 megas. Então vamos deixar ele instalando aqui, vamos voltar para a questão do site, documentação, porque aqui tem uma informação muito importante, que é justamente essa tabela. Então essa tabela aqui, ó, são os modelos disponíveis para fazer a geração aí dos arquivos de texto a partir da voz. E conforme ou maior o tamanho, melhor vai ser a saída. Então, se você quer a melhor performance, você tem que ficar aqui, muito provavelmente entre a Large e a Turbo, né? A Turbo ela é mais otimizada até que a Large, é a recomendada, tá? Se você puder, instale essa Turbo, eu vou mostrar como fazer, e ela possui 809 megas. No nosso caso aqui eu vou usar essa base, até para não ficar fazendo muito download, mas a performance não vai ser igual se fosse a turbo, então ele pode ter uma falha ou outra. E a questão de qual escolher é de acordo com o seu projeto, né? Se você estiver usando num computador para fazer vídeos e quer performance máxima, você vai optar por essas aqui. Se você tem um computador que não é potente, está muito lento, aí você pode provavelmente ficar entre essa base e medium. Agora, se estiver fazendo um programa, um projeto embarcado de detecção de voz, como se fosse uma automação residencial, ali um microfone para identificar comandos, aí muito provavelmente você vai ter que se limitar a usar a versão como essa Tiny ou a Base, né? Se for um dispositivo mais embarcado. Então é só usar, escolher o modelo aqui de acordo com o seu projeto e necessidade. Aqui ele já terminou também, ótimo. Então agora vamos olhar o código que eu tenho aqui para ver como que nós fazemos. O formato é bem parecido com o que eu fiz com o Piper para gerar o áudio. Então eu tenho a minha função principal, eu tenho o meu método main, que chama essa função que faz o processamento, e aqui o padrão do Python, né, para chamar o método main quando eu chamar pela linha de comando. Então o meu método main ele chama essa função reconhecer voz e eu passo o nome do áudio. Então no meu caso aqui é audio.wave, né? Eu passo áudio, depois eu concateno no código .wave. E esse método, isso é totalmente opcional, é só para mostrar mesmo o recurso do Whisper que ele te retorna em qual língua ele detectou o áudio. Então essa minha função vai retornar a língua que estava o áudio. Então vai falar, né, áudio estava na língua português, inglês ou o que ele detectar. E o meu método aqui principal, então o que ele consiste em, ele vai imprimir, né, estou gerando o áudio, e aí ele vai usar o mesmo subprocess para fazer a chamada via linha de comando como um subprocesso do Python. Então eu inicio aqui o subprocesso, né, com o popen, e aí eu chamo o comando whisper, passo o nome do áudio, no caso audio.wave, e eu falo qual modelo que eu quero utilizar. Então aqui eu não vou querer usar o turbo para não ficar muito longo, eu vou começar com esse base, né? Acho que o base é o segundo, se eu não me engano, deixa eu confirmar. Sim.
Então eu posso usar esse base aqui. Talvez não fique perfeito como o turbo, mas aqui é onde você vai configurar. Então esse nome aqui, né, ele tem que ser exatamente esse nome daqui. Então se eu colocar turbo, aí a hora que eu executar a primeira vez, ele vai fazer o download automático para nós, por isso que só precisa do nome mesmo. E aí aqui é só configuração para executar o subprocesso, chamo o communicate para efetivamente executar o comando. Ele retorna um erro, caso tenha dado algum erro, eu imprimo o erro na tela. E aí uma coisa que ele faz é, ele vai gerar 5 arquivos para nós, tá? .json, str, tsv, txt, vtt, que nós vamos olhar melhor mais adiante. E ele gera sempre no mesmo diretório da aplicação. Então esse comando que eu coloquei aqui é simplesmente para pegar esses 5 arquivos e jogar dentro desse diretório que eu criei aqui, output. Mais questão de organização mesmo, tá? É totalmente opcional, mas eu faço uso dessa shútil, que é uma biblioteca já do Python, que falo move. Então, move o arquivo que eu gerei aqui para dentro do diretório output. Só isso, opcional, mais por organização mesmo. E aqui, conforme eu disse que ele identifica a linguagem do áudio, eu adicionei também esse código, também opcional, no qual eu abro o arquivo .json que ele gera e eu busco pela entrada language, e aí eu tenho acesso à linguagem do áudio. E depois finalizo. Mas o comando mesmo é essa linha aqui. O resto desse código acabou sendo opcional. Então vamos executar esse código e ver como que funciona essa geração na prática. Então Python 3, o meu arquivo é o Whisper reconhecer voz, reconhecendo voz. Então, conforme eu disse, ele vai fazer o download do modelo em tempo real aqui. Então, a primeira vez que eu executar o comando, ele vai demorar mais, mas é por causa disso. Eu rodando subsequentialmente, o modelo já está lá. Então, a primeira vez que você rodar, ele vai demorar um pouquinho mais. E se você colocar o modelo como o turbo, por exemplo, pode ser que demore uns bons minutos para a primeira execução, pois o arquivo turbo ele é um pouco grande, né? Então ele está aqui, ó, ele já fez o download. Então agora ele vai fazer o processo aí do transcribe, né, de gerar para nós o texto. Como eu estou usando o modelo base, eu não vou esperar que ele consiga fazer com 100% de precisão, tá? Mas eu estou esperando que ele consiga fazer praticamente todo o texto. Então ele falou aqui, ó, que o áudio estava na língua PT, né, português, e aqui ele finalizou o processo. Então vamos dar uma olhada no que tem dentro desses arquivos, que são arquivos de, se você trabalha com edição de vídeos ou esse tipo de edição, você vai ver que algum desses formatos são familiares, né? São aqueles formatos de legenda mesmo. Então vamos começar aqui por esse .json. Isso aqui é meio que uma metadata com muitas informações do áudio. Então aqui, ó, você tem, por exemplo, o texto, que é o que ele fez a identificação. Aí você tem informações de quando começa, quando termina. Uma porção de informações aqui. Inclusive a parte da linguagem, né? Então não vou passar por tudo isso, mas ele tem uma metadata no qual ele detalhou todo o arquivo de áudio. Aqui nós temos o áudio STR, que esse é bem padrão mesmo de legenda.
Então ele vai falar, né, em linha, da linha do 0 até o segundo 3, ele fala PlayStation é uma das marcas mais queridas do Brasil e do mundo. Aí do segundo 3 até o 6, criada pela Sony em 94, o videogame já conta com 5 gerações. Então repare que ele realmente conseguiu fazer a transcrição aí com 100% de acerto mesmo. E aí ele adiciona ainda outros formatos no qual tem o mesmo sentido. Tá vendo? Aqui é em texto puro, ele só separou por linhas. E aí você tendo isso em mão, você pode, dependendo do projeto que você está usando, você usa o arquivo mais próximo do que você precisa para fazer a, a utilização, né? Obter os dados, talvez somente esse, se você precisar só do texto, ou o STR, que é excelente, você pode facilmente pegar um vídeo qualquer e fazer essa transcrição, e esse STR já funciona ali, já adiciona a legenda automaticamente no vídeo, né? Então, são muitas possibilidades tendo este recurso de fazer a transcrição. Ou mesmo, vamos falar também de automação residencial. Se você tem comandos de voz, você pode gravar o comando de voz, fazer a transcrição e transformar isso para um comando no Home Assistant para acender uma luz, apagar uma luz ou executar qualquer outra operação. Então, é uma ferramenta muito poderosa, simples de utilizar e que, em conjunto com o Piper e tantas outras aí, OpenCV, abre muitas portas e possibilidades para tarefas que eram muito complexas de serem feitas. Aí tudo isso de graça. Então espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Eu te vejo então num próximo vídeo. Até lá.